neste lugar, todos querem te adorar. Toma tua direção. Sim, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência à tua voz, vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Glória. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Uma alegria mais uma vez em Toritama. Louvamos a Deus por uma oportunidade, eu acredito sempre assim, que é ímpar, cada dia. Louvamos a Deus pela vida do nosso pastor presidente, que pela confiança tem nos escalado, tem nos enviado. Pastor Severino Júnior, muito bom mais uma vez estarmos juntos. Pastor Francisco Eurico, um amigo, não é? Mais uma vez juntos, Deus abençoe. Companheiros do ofício, muito bom estarmos juntos. Vou convidar os irmãos a abrirem mais uma vez a Bíblia. Vamos pegar onde encontramos o tema. Vamos ler novamente. A leitura oficial, vou tomar por base. Deus abençoe. Amém. A epístola aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 19 em diante. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em cuja presença estamos, te louvamos, ó Eterno, pelos teus feitos. Mais uma vez, Senhor, invocamos o teu nome, crendo no teu amor, na tua bondade, na tua misericórdia, que mais uma vez, neste trabalho do congresso, nesta abertura, o teu nome será glorificado, nós cremos. Assim, Senhor, derrama de tua graça, enche os corações, fala conosco de uma maneira especial, nós te pedimos em nome de Jesus, e a igreja que tem autoridade, que deste na terra, sela dizendo: amém. Glória a Deus. Jovens que habitam no Santo dos Santos. Esse é o tema. Jovens que habitam no Santo dos Santos. Quando se fala Santo dos Santos, na verdade, se não for evangélico, não vai compreender. Precisa ser evangélico. E não só ser evangélico, mas também precisa conhecer a palavra de Deus. Porque na medida que vai conhecendo, então vai adentrando nos mistérios de Deus. Precisamente quando nós falamos Santo dos Santos, se alguém disser, mas temos que recorrer lá para o Velho Testamento, mas no Novo Testamento também cita, e fala-se aqui na carta aos Hebreus, quando diz: tendo pois ousadia, irmãos, para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Agora nós temos que compreender como é que agora se tem acesso, se antes não tinha acesso. O que é esse Santo dos Santos?
Como é que podemos, hoje nós estamos em pleno século 21, e como é que se adentra, como é que se entra nesse santo dos santos, ou seja, no Santíssimo? Nós temos que compreender desde o Gênesis até o Apocalipse, passando assim rapidamente, que Deus, ele falava na viração do dia, ele falava com o homem. Nós vamos ver que quando o homem pecou, depois Deus, ele fechou, já não tinha mais acesso ao jardim que estava ali no Éden, e o homem já não tinha mais aquela comunhão que tinha anteriormente, porque na viração Deus falava com o homem. Quando nós falamos em oração, quando nós falamos em aproximar, é para ouvir Deus falar. Quando Moisés, ele escreveu os 5 livros da lei, pelo menos entende-se e fala-se, tanto nós aprendemos dessa forma, como a tradição judaica também fala dessa forma, atribui a Moisés. Inclusive, eu vou adiantando, essa expressão que encontramos no Salmo 91, não se assevera que seja de Moisés, mas a sabedoria judaica, a tradição, ela atribui como que fosse Moisés sendo o escritor do Salmo 91, porque quando ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Isso é um mistério muito grande. Abra sua Bíblia na carta aos Romanos, no capítulo 12, aos Romanos capítulo 12. Versículo 1 em diante diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, repita comigo, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu já ouvi pastor Severino Júnior, alguns irmãos às vezes comentando, eles dizem assim: para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é corrigindo, é só observando. Boa, agradável e perfeita. Por que boa, agradável e perfeita? Porque isso tem a ver com o tabernáculo. Porque o tabernáculo, ele tinha 3 etapas, podemos usar essa expressão. O tabernáculo, ele era constituído pelo átrio, que era o pátio. Ele era constituído pelo átrio, pelo santo e o santíssimo. Comigo, átrio, santo, santíssimo. Quem entrava só podia entrar até o átrio, que era o pátio. Não podia entrar no santo, só os sacerdotes podiam entrar no santo. E no santíssimo, só o sumo sacerdote, o Cohen Gadol, só ele poderia entrar no santo dos santos. É um ritual, mas por que todo esse cuidado? Por que todo esse critério? Deus, ele sempre foi e ele é ainda Deus de rituais. Quantas pessoas que dizem assim: não, mas eu conheço o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Sim, muito bem, você conhece o salmo do pastor, mas não conhece o pastor do salmo. Porque quando se conhece o pastor do salmo, tem o cuidado de saber que o santo dos santos, que é o santíssimo, não se entra de qualquer jeito. O sumo sacerdote, para os irmãos entenderem, que era de uma linhagem que só os filhos de Arão era que alcançavam ser sumo sacerdote. Então não poderia ser qualquer um. Existia uma veste que foi confeccionada para o sumo sacerdote. Ele tinha num peitoral, vamos ler em Êxodo capítulo 28.
Êxodo capítulo 28, ele diz, versículo 1 em diante: depois tu farás chegar a ti e teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E farás vestes santas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenha enchido do espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Estas, pois, são as vestes que farão: um peitoral e um éfode, e um manto, e uma túnica bordada, e uma mitra, e um cinto. Farão, pois, vestes santas a Arão teu irmão e a seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. Versículo 15: farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra do éfode, o farás de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino, torcido o farás. Quadrado e dobrado, será de 1 palmo o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura, e o encherás de pedras de engaste, com 4 ordens de pedras, a ordem de um sárdio, de um topázio e de um carbúnculo. Esta será a primeira ordem. E a segunda ordem será de uma esmeralda, de uma safira e de um diamante. E a terceira ordem será de um jacinto, de uma ágata e de uma ametista. E a quarta ordem será de uma turquesa, de uma sardônica e de um jaspe, engastadas em ouro serão nos seus engastes. Eu confesso, pastores, companheiros, que quando nós vamos lendo, fica meio complexo. Para sair juntando tudo isso, pastor Júnior, sair juntando tudo isso, mas tudo isso tem sentido, porque quando Deus mandou colocar no peito, que era o peitoral do sumo sacerdote, do Cohen Gadol, quando ele colocou todas aquelas pedras, ele estava dizendo que o sumo sacerdote, quando ele estivesse diante, lá no Santo dos Santos, diante do Senhor, ele estaria levando consigo todo Israel. Ele representava todas as tribos, ele levava no seu peito a responsabilidade e nos seus ombros, porque nas vestes do sacerdote também tinha nas ombreiras, as 6 mais 6, 12 tribos estavam nas ombreiras do sumo sacerdote. Eu fiz uma contagem rapidamente. Nas vestes do sacerdote existiam 16 pedras, eram 12 no peitoral. Dentro do saco, que era um saco de 20 centímetros e 1 palmo, dentro desse saco tinha 2 pedras, Urim e Tumim, e nas ombreiras tinham as pedras que tinham ali registrados os nomes das 12 tribos. Então quando ele entrava levando a responsabilidade de apresentar diante de Deus todas as tribos. Hoje não é diferente. Quando você está diante do Senhor, você também apresenta a sua família, você tem o peso, a responsabilidade de estar diante de Deus. Oh glória! E quando ele entrava, o Senhor recebia o sacrifício, porque ele simplesmente não entrava, ele fazia um sacrifício por si, pelos seus pecados, para depois entrar no Santíssimo. Isso é algo tão maravilhoso, tão glorioso, e ninguém vai sair daqui sem entender. Todos nós iremos entender. Deus colocou no meu coração para explicar nesta noite. Você vai sair daqui sabendo o que é o Santo dos Santos, saber o que é o Santo e o que é o Átrio. E você não vai ficar mais no átrio, você vai ficar no Santíssimo, no Santo dos Santos. Oh glória! Porque quando o sumo sacerdote entrava, que oferecia o sacrifício, Deus recebia o sacrifício. Eu estava ali orando e veio uma palavra que ardeu no meu coração. Quanto tempo um sumo sacerdote passava diante do Senhor? Nenhum estudioso pode dar essa resposta.
Porque quando Moisés subiu o monte para falar com o Senhor, 40 dias e 40 noites registra. Agora entendamos o seguinte: fala-se 40 dias e 40 noites numa contagem humana. Porque onde Deus está não tem dia e noite. Onde Deus está é sempre dia, porque Deus é luz. Onde não tem noite, não tem escuridão. Onde Deus chega, recebe, oh glória. Então estava lá Moisés no monte. Para o povo era como que uma eternidade. Imagine uma pessoa passar 40 dias, 40 noites sem comer, sem beber. Verdadeiramente Moisés estava num estado angelical. Porque só estando no estado angelical é que uma pessoa não come e não bebe. Porque no terceiro dia a pessoa já fica tão debilitada. Eu acredito que poucas pessoas chegaram a passar 3 dias sem comer e sem beber. Pode até passar mais, mas tomando água. Mas é sem beber água, sem comer nada, sem comer e sem beber. E Moisés estava lá no estado angelical. E Deus, quando uma pessoa alcança esse nível, isso é um nível muito alto de espiritualidade. Então existem segredos, existem mistérios de Deus. E tudo isso, Deus quando vai registrando, nós vamos lendo, assimilando como Deus é maravilhoso, como Deus faz coisas grandes e tremendas, como Ele se revela para nós. Essas 16 pedras, elas têm também um significado. Pelo menos o pessoal mais antigo, que na matemática usava 9 fora. O senhor lembra? O senhor lembra? Eu também lembro. 16, 9 fora, 7. 7 é número da perfeição. E na verdade as vestes sacerdotais, elas são chamadas de luzes e perfeições. Luzes e perfeições. Luzes e perfeições. Oh glória. E ali o sumo sacerdote adentrava. Esse ritual lá no lugar santo. Eu tive o cuidado, pastores, companheiros, irmãos em Cristo. Eu tive o cuidado aqui de fazer uma anotação. Eu quero compartilhar com os irmãos. Que quando ele adentrava, eram 3 portas para o pátio, o átrio, o santo e o santíssimo. E quando eu falei em Romanos, capítulo 12, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita. A boa é o átrio. A agradável é o santo. E perfeita é o santo dos santos. Deus te quer na perfeição. Mas para estar aí é muito difícil, irmão menor, que não tem como, porque o homem peca constantemente, o homem está tropeçando constantemente, eu sei disso. Por isso que o Senhor já tinha feito o seu projeto desde a fundação do mundo. O projeto do Senhor era para reconciliar o homem consigo, era para falar com o homem cara a cara. Deus não quer distância não, Deus quer aproximação. Deus não te quer longe não, Ele te quer bem pertinho. Nossa, esse segredo de estar perto é grande, porque nós não estamos aqui para ficarmos distantes de Deus, nós estamos para estarmos sempre próximos de Deus, bem juntinhos do Senhor. Antes era só o sumo sacerdote que se aproximava, mas eu quero abrir um parêntese e falar um detalhe. Vocês sabem que o sumo sacerdote tinha que colocar as suas vestes para falar com o Senhor. Mas Moisés não usava veste nenhuma sacerdotal e falava com o Senhor. Cá para nós, face a face. E que segredo é esse? O segredo está na 3ª ordem das pedras do peitoral: jacinto, ágata e ametista. Era a mansidão, a honra, a simplicidade e a humildade. Lá no capítulo 48 de Ezequiel, fala das pedras afogueadas que Satanás tinha
também como cobertura e andava sobre pedras afogueadas, mas essas 3 pedras não constam nele, não existem essas 3 pedras, jacinto, ágata e ametista, só no peitoral do sumo sacerdote. E cá para nós, só implícita em Moisés. Moisés era o homem mais manso da terra, Moisés era um homem simples. Moisés chegou ao ponto, a humildade de Moisés chegou ao ponto de dizer: Senhor, eu sou pesado de língua. Meu irmão, isso é simplicidade, isso é humildade, estava dentro de Moisés. Ele não precisa de peitoral, Moisés fala diretamente com Deus. E é esse segredo que tem. Oh, irmão Enoque, mas existe tudo isso? Existe mesmo, existe. E eu vou te dizer mais algo. Quando Miriam levantou-se junto com o Cohen Gadol, junto com Arão, contra Moisés, porque eles se juntaram e se opuseram a Moisés por conta da mulher cuxita, a Bíblia nos diz que Miriam ficou leprosa. Isso é um fato. A punição porque ela se levantou contra Moisés. Inclusive o próprio Senhor Deus, ele disse assim: aos profetas eu falo através de sonhos e imagens, mas a Moisés meu servo, que é fiel em toda a minha casa, a ele eu falo boca a boca, face a face. E por que Arão não sofreu nenhum dano? Espera um pouquinho. Lembra quando o Senhor disse a Moisés: Moisés, chama Arão e o seu irmão e sobe o monte com eles. Quando chegou lá em cima, aí Deus disse: tira as vestes de Arão e coloca no seu filho. Quando tirou as vestes de Arão, Deus: vamos a um acerto de contas, Arão. Até ali. Mas por que Deus não fez isso antes? É porque ele estava com as vestes. Deus nunca será contra Deus. Deus, quando blinda uma pessoa, essa pessoa está blindada. Deus, quando sela uma pessoa, essa pessoa está selada. É hoje. Oh glória, aleluia. Aí está agora esse ritual sendo feito constantemente. Aí vem agora uma nova aliança. O que é essa nova aliança? A nova aliança que vem por Cristo, o sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Redobra a atenção que eu vou começar a pregar agora. Jesus Cristo, ele foi o cordeiro. Ele é o cordeiro e foi o cordeiro que foi oferecido como aqueles animais que eram oferecidos antes do sumo sacerdote entrar. Agora, só que a diferença é que o Senhor, ele deu a si mesmo. E todo o ritual que era feito, que o povo não via, porque o povo só tinha acesso até o átrio. Quando passava para o santo e santíssimo, ninguém sabia o que acontecia lá dentro. Porque lá no santo tinha os utensílios. E no santíssimo tinha a arca do concerto. Essa arca do concerto só era vista pelo Cohen Gadol, pelo sumo sacerdote. Na arca do concerto, o propiciatório, que era a tampa da arca, era feita de 12 querubins, eram de ouro batido, as suas asas voltadas uma para a outra, o rosto de cada querubim era levemente voltado para o interior da arca, porque eles não podiam contemplar a face do Senhor. E dentro da arca tinha a vara de Arão que floresceu, dentro da arca tinha um pote com maná, e dentro, escuta que isso é forte. E dentro da arca tinha as tábuas. 40 dias e 40 noites Moisés não estava lá no monte. Então essas tábuas que Moisés trouxe, as primeiras foram quebradas, depois Deus escreveu novamente. Aí essas tábuas ele colocou dentro da arca. Então lá dentro da arca, onde o sumo sacerdote estava diante, que Deus descia, estava um pote de maná.
Vocês querem que eu explique esse maná ou não precisa? Explico. O maná, ele tinha que ser colhido desde o primeiro dia da semana, domingo. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Na sexta-feira era colhido pela sexta e pelo sábado. Mas por quê? Porque no sábado não se trabalhava. E se colhesse de um dia para o outro, apodrecia. Se uma pessoa pegasse uma medida a mais da segunda para a terça, na terça-feira estava apodrecido ou embolorado, cheirava mal. Tinha que pegar no dia e consumir no dia, pegar no dia e consumir no dia, pegar no dia e consumir. Só não apodrecia da sexta para o sábado. Agora, como é que se passa 40 anos num deserto e esse maná não apodrece? Será que alguém quer saber? É porque aquele interior da arca simbolizava o reino de Deus. No reino de Deus não tem a palavra, que é para sempre. Tudo passa, mas a minha palavra dura para sempre. Então a palavra, autoridade, a vara é autoridade. Então no céu tem autoridade. Então o reino de Deus, no reino de Deus nada apodrece. No reino de Deus tudo é eterno. No reino de Deus não tem doença. No reino de Deus não tem fraqueza. No reino de Deus tem poder. Aí é quando aquele sacrifício que era feito pelo sacerdote até chegar lá no Santo dos Santos, esse sacrifício estava sendo feito por Cristo. Até Jesus estar na cruz do Calvário. Redobra atenção. Quando Jesus Cristo foi morto, que ele dá o brado e diz: Pai, está tudo consumado, a ti entrego o meu espírito. Houve terremoto. O sol não deu sua luz. Sepulcros foram abertos. E o véu do templo. E o véu do templo. E o véu que separava o santo do santíssimo, o véu que tinha a separação, o véu que nos separava, o véu que te separava, que me separava, que nos separava, esse véu rasgou de alto a baixo. O que não era possível passou a ser possível. Onde não podia pisar, agora a gente pode entrar. Isso nós começamos ali a queimar as pestanas. Porque é importante que se entenda isso. Sim, irmão, quer dizer que agora não tem mais nenhum ritual? Não, ainda tem ritual. Mas o véu rasgou, sim. Mas como é que nós entramos nesse santuário? Aqui o pastor tinha dito aqui é o Santo dos Santos, o senhor lembra? Por que é o Santo dos Santos? Porque nós entramos aqui com oração. Sim. Nós entramos aqui com louvor. Sim. Isso é mesmo que tem aquelas aspersões. É mesmo que está vendo aqui aqueles pães da proposição. É mesmo que está ali na mesa. Sim, tudo isso tem agora, só que de uma maneira espiritual. Agora não tem mais o véu, porque somos nós que entramos. Sacerdócio santo. E porque estamos diante dele. Porque diante dele não pode ter mais acusações. Eu tenho uma palavra aqui que é uma palavra-chave. Uma palavra-chave. Ainda lá do Velho Testamento. Quando o sacerdote Josué, o sumo sacerdote Josué, estava diante do Senhor. Interessante é que estava à sua direita Satanás para se lhe opor. Mas antes dele
se opor, querer acusar, o Senhor repreendeu a Satanás e disse assim: não é este um tição tirado do fogo? O Senhor te repreende, ó Satanás. Não é este um tição tirado do fogo? E mandou Josué ser trocado as vestes dele. E o que é que isso quer dizer? Já estava apontando para a nova aliança. Estava dizendo que diante do Senhor se troca, se limpa, se lava as vestes. Diante do Senhor, uma pessoa quando vai: olha, mas eu pequei, olha, mas eu andei em transgressões. Sim, mas você foi para junto do Senhor. Junto do Senhor, o Senhor não aceita acusação de ninguém, porque você vai tratar direto com Ele. Mas não podia, mas agora pode. Mas não era, mas agora é. Mas antes ficava na sarjeta, mas agora você senta nas regiões celestiais. Oh, glória. Escuta, eu tenho mais algo para te dizer. O tempo que o sumo sacerdote ficava lá no Santo dos Santos, ninguém conta. Também não se conta o tempo de nós estarmos diante do Senhor. Porque diante do Senhor, a enfermidade não fica. Diante do Senhor, a ansiedade não fica. Diante do Senhor, a depressão não fica. Diante do Senhor, as dúvidas saem. Jovens que habitam no Santo dos Santos, não vive cocheando em dois pensamentos, não fica atrapalhado com as picuinhas da vida, não fica cabisbaixo, não fica se dobrando, se levanta. Amanda, eu não posso ficar calado em meio a uma geração que está lamentavelmente sendo atingida. Eu vou usar uma expressão que eu usei no congresso, pastor. Na verdade, foi numa revelação que tive da IA e da IC. Oh, muito bem. A IA é a inteligência artificial. Essa que vocês quando pegam aí no Google, quando pegam no smartphone, passa assim, aí é IA. Eu quando fiz uma consulta aqui, a IA dá o parecer dela. E quando eu olhei assim, eu digo, muito bem, ela está dando parecer aqui, mas ela não sabe que o maná, quando fica lá, é porque ali simboliza o reino de Deus. Pode procurar que a IA não diz, mas a IC, a inteligência celestial, desce revelações. Aí fala no teu coração, aí enche a tua alma. Sabe o que é? Quando se vê um jovem que nasceu numa família, e essa família é como que tenha tido assim uma nódoa ou uma mancha, que é muito bom quando nós olhamos daqui para lá e tomamos conhecimento, olha, fulano é filho de fulano assim, muito bem, aquela família é uma família nobre, não é assim, certo, mas nem todos conseguem usufruir nesta benesse, no sentido de ter seu pai, ter sua mãe. Quantos que não conheceram nem o seu pai? Quantos que não têm nem a sua mãe? Quantos que foram de um relacionamento conturbado, que às vezes até a mãe diz assim, olha, eu não quero nem comentar, mas mãe e pai, não se fala nisso, menino, e começa muito bem. Aí Deus prepara um congresso em Toritama e diz, agora é no Santo dos Santos. E no Santo dos Santos não tem nódoa, no Santo dos Santos não tem mancha, no Santo dos Santos é tudo transparente, no Santo dos Santos se libera perdão, no Santo dos Santos tem reconciliação, no Santo dos Santos tem a união, no Santo dos Santos vai dar um abraço, Deus, na tua alma. Porque no Santo dos Santos, aquilo que parecia um opróbrio, uma vergonha, é como diz lá no livro do profeta Isaías, ele diz, no lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar com dupla honra. Escuta, no lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar com dupla honra.
dupla honra. Então quer dizer que eu não preciso sair daqui para que o povo esqueça do meu passado, não. É no lugar do teu passado, é no lugar da tua vergonha que Deus vai te honrar com dupla honra. Que todos vão dizer: mas quem ela era? Olha quem ela é, quem ele era, olha quem ele é. Deus vai te honrar. Chama. Porque não se tem, mas eu era uma pessoa improvável. Muito bem. E agora quem você é? Agora eu sou inevitável. Era improvável e agora é inevitável. Porque não tem ninguém que possa apagar nem riscar o que Deus fez contigo. Mas eu trago comigo, irmão menor, que olha, eu tive até um certo tempo uns traumas assim, até um certo tempo. E principalmente hoje nesse congresso. Ninguém passa por nenhuma dessas portas aqui da maneira que chegou. Eu vim nesta noite com a autoridade de Deus para repreender todo o mal. Eu recebo, eu tenho autoridade de Deus para no santo dos santos, no lugar que nós estamos, porque o véu rasgou, então nós estamos no santo dos santos. Nós oramos credenciados, nós louvamos credenciados, nós adoramos credenciados. Aí está agora diante dele não tem acusações. Recebe. Eu não gosto, me permita, quando a pessoa diz: fulano de tal é tímido. Tímido não. Porque os tímidos não herdarão os céus. Pode até estar um tanto cabisbaixo, pode até não ter tanta desenvoltura. Mas se achava que era uma pessoa tímida, a partir de hoje vai ficar uma pessoa ousada. Você ainda não tomou posse? Não, é porque, olha, tem horas que eu fico, é uma agressão, olha, a pressão é grande espiritual. Muito bem. Levanta-se a mão para receber. Eu vou liberar agora uma chave para você vencer. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele fugirá de vós. Recebe autoridade para resistir, para resistir, para resistir. Dia das. Ainda não creis que Deus não olha para o teu passado? Isso é simples. Deus não olha para o passado do homem. Deus olha para o teu presente. Porque o que você fez não vai contribuir em nada no que você há de ser. O que você vai receber, o que influencia o que você está fazendo hoje. Eu vou repetir. O que você tem no futuro é o que você está fazendo no seu presente. Deu para entender? Que não é o que passou, porque o que passou virou a página, o que passou as águas levaram. Então é agora o que está sendo feito, é este momento aqui de nós estarmos no Santo dos Santos, para receber de Deus, para viver uma novidade de vida, para viver uma nova experiência com o Senhor, para não mais se dobrar. Mas eu tenho algumas coisas que eu preciso vencer. Não, você já venceu. Você não vai vencer, você já venceu, porque você não tinha vencido ontem, mas você está hoje aqui, e a partir de hoje vai ser algo diferente. Você ainda não ouviu falar sobre a metanoia? Metanoia é a mudança de pensamentos ou mudança de caráter. Sim, irmão, mas tem horas que eu sou um tanto inconstante. Muito bem,
ainda está faltando esse caráter ser formado. E como é que um caráter é formado? O caráter, ele é formado através dos pensamentos de uma pessoa. Uma pessoa que tem bons pensamentos, isso daí leva essa pessoa a ter um bom caráter. Olha, mas tem uns pensamentos que me sobrevêm. Sim, mas você não está executando esses pensamentos. Então, você está sendo provado. Muito bem, isso é bênção. Porque quanto mais uma pessoa é provada, mais ela é aprovada. Deserto é lugar de aprovação. O caos é momento propício para Deus operar milagre. Eu vou repetir. O caos é ambiente para Deus operar milagres. Observe a sequência. A tribulação gera paciência, paciência, experiência, experiência, esperança, e a esperança não traz confusão. Pensamentos geram palavras, palavras geram ações, ações geram hábitos, hábitos geram caráter. Querem que eu repita? A tribulação gera paciência, paciência, experiência, experiência, esperança, e a esperança não traz confusão. Pensamentos geram palavras, palavras geram ações, ações geram hábitos, hábitos geram o caráter de uma pessoa. Então aquilo que você pratica vai ser o seu caráter, aquilo que você anda fazendo vai ser o seu caráter. Olha, mas até ontem, há pouco tempo, mas a partir de agora vai ser diferente. A partir de agora Deus vai te encher. Olha da cama. Ultimamente eu tenho citado esse versículo, que esse versículo aqui é uma chave. Às vezes, olha, por que o irmão fala tanto sobre chave? É porque nós vivemos tomando posse de chaves, companheiros do ofício. Uma pessoa que murmura muito, ela fecha a porta. E uma pessoa que é grata, ela tem a chave que abre a porta que a murmuração fechou. Dia das... Enquanto alguém reclama, você agradece. Enquanto alguém fica chateado, você fica feliz. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Toma posse disso. Amigos, pega essa chave que eu vou liberar. Livro do profeta Isaías. Capítulo 43, Isaías. Pastor Francisco Eurico, é para a gente tomar posse disso. Livro do profeta Isaías, capítulo 43. Versículo 25. Jovens, redobre a atenção. Não vai só lendo, não. Vai sentindo, não vai só lendo e sentindo, vai entrando, porque agora a hora de nós entrarmos no Santíssimo. Aquela acusação que chegou na tua mente, aquela seta que foi lançada para você parar, toma posse do que Deus fala. Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados me não lembro. Deus está dizendo que está apagando, Deus está dizendo que está virando a página, Deus está dizendo que você vai entrar. Levanta a mão para adorar, levanta a mão para adorar, levanta crendo, levanta crendo, levanta crendo. Eu não sei o que ele viu em mim.
não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu não sei o que Ele viu em mim pra estar no Santo dos Santos. Não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno e tão grande é. Achei. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu não sei o que Ele viu, porque me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Está vindo já, eu tomei conhecimento, vindo uma pessoa já da galeria para Jesus. Então, as pessoas que querem aceitar a Cristo, se voltar para Cristo, vem, porque nós vamos fazer um convite
Nós vamos convidar pessoas aqui à frente, vão receber a oração da fé. Então as pessoas que querem agora aceitar Jesus, se voltar, vem, 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 vem. Escuta, caminho no deserto. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Cante, meu Deus é Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Restaurando corações, mas aqui, restaurando os corações. Te adorar, transformando histórias. Te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Cante, meu Deus é Deus de milagres. Toda a igreja de pé, toda a igreja de pé. Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é. Eu nunca duvidei. Adora, adora. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és.
jovens que habitam no Santo dos Santos. Aqui nós temos um espaço. Eu sei que se perguntasse, olha, quem tiver um problema venha, então aqui não caberia, porque não cabe toda a congregação aqui. Mas existem problemas e problemas. Existem as necessidades e existe a prioridade. Alguns dizem assim, pastor, prioridades, mais uma vida, mais uma vida. Dizem assim, pastor Eurico, dizem assim, prioridades. Não, prioridade. Os outros, necessidades. Porque tem aquilo que é de fundamental importância, então aquilo é prioridade. Ninguém diz assim, olha, eu estou pensando em me matar. Mas vem pensamentos, setas malignas. Da maneira que está, não vale a pena viver. Existe aquele momento de solidão. O que é que eu tenho feito da vida? Até agora, só pancadas. Só reveses. Eu até tentei desabafar, falei com o pessoal, mas vazou a minha informação. Mais uma decepção. Um momento não define o todo. O que é um momento? Tristeza, decepção, angústia, uma traição. O que é o todo? Alegria e felicidade. Então não vai ser um momento de decepção, de angústia, de tristeza ou de uma traição que vai ofuscar a alegria e a felicidade que Deus já selou. E o que eu estou passando serve de experiência. E o que aprontaram comigo, coloca na tua bagagem. Mas abriu uma ferida. Muito bem. Mas a cicatriz é troféu de um vencedor. Todas as pessoas que levam consigo cicatrizes é mostrando que venceu. Viu que Jesus mostrou as mãos furadas? Dizendo assim, vocês podem entrar. Não, mas aí só quem entra é o sumo sacerdote. Jesus diz assim, eu estou liberando para vocês entrarem. Eis aqui as marcas. Eis aqui o momento de vir aqui diante do Senhor. Se for necessário, eu peço aqui o pastor, eu vou descer para até impor as mãos sobre a tua vida. Eu vou convidar, não fica com vergonha ou timidez não, porque eu já profetizei desde o início, os tímidos não herdarão os céus. Se está precisando, o momento é este, neste congresso. Agora, amanhã vai ser outra mensagem, mas é este momento aqui, vamos viver o momento aqui e agora. Se está lá na galeria, vai descendo, vem receber a tua bênção nesta noite. Esse trabalho aqui custou consagração. Eu até pediria, permita pastor, eu queria 2 oficiais da igreja, que no curso da semana consagrou, que jejuou. Eu queria que ficasse um aqui à minha esquerda e outro aqui à direita. Se puder, 2 oficiais da igreja. 2 oficiais da igreja. Pode ser um auxiliar local, um auxiliar oficial, um diácono. Ficasse aqui, um aqui à minha direita, outro aqui à minha esquerda. E eu vou convidar. Isso, Deus abençoe. O outro vai para cá. Isso, Deus abençoe. Está liberado no Santíssimo, não só jovens, mas também adultos. Estão precisando hoje da intervenção divina. Chegou no limite. Sabe o que é limite? É a temperatura quando está lá em cima. Ou baixa a temperatura,
Hashem, decamassúria. Vem. Não é você que está precisando, mas a sua filha está precisando, não é? O seu filho também, não é? Parece que o relacionamento não está muito bom. Não fica lá não. Sim, para tomar conhecimento, o pastor Severino Júnior não me falou nada. Nós estamos cumprimentando agora. Mas aquele que te conhece, aquele que te vê, às vezes quando pega assim, chorando, o que é que está acontecendo? Não, nada não. Tudo sim. Não é nada não, é tudo sim. Saura canto e deva sobre entre como a nave. Aleluia, canto e deva sobre entre fogo. Hashem de canta, remia lá e achando lá marrai. Eremindia da ração, anemia da. E no Santo dos Santos, não, no Santo dos Santos ele vai enxugar tuas lágrimas. E no Santo dos Santos, batimentos cardíacos 12/8. E no Santo dos Santos não tem depressão. E no Santo dos Santos não tem estresse. E no Santo dos Santos não tem ansiedade. Estamos no Santo dos Santos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. A sombra do Onipotente está no Santo dos Santos. Tu agora estás no Santo, na sombra do Onipotente. Manaís. Davi levantou um grande exército com homens problemáticos. Eu estou convidando mesmo, é crente mesmo. Ou se você ainda não fizer a sua decisão, não importa, mas que você venha receber, porque Deus ele vai curar nesta noite. Deus vai restaurar nesta noite. Ele vai. Fechada não, vem logo exercitando, vai dizendo para ele, contando uma história, diz para ele, Senhor eu sou fraco, ele vai dizer eu sou forte, diz para ele eu não tenho, ele vai dizer eu tenho, Senhor eu necessito, ele diz eu vou preencher. Ainda que não seja, porque na maioria das vezes não é de ordem financeira não, é de espiritual mesmo, é a incompreensão, todo mundo com pavio curto, já não está mais se entendendo, lares que estão sendo destruídos. Nesta noite eu vou falar. Dá até vergonha, o pregador, o irmão Enoque. Eu tenho até vergonha de contar a minha situação. Eu tenho vergonha de dizer como está um caos lá em casa. Eu tenho vergonha sim, mas nós estamos no Santo dos Santos. É no lugar que no deserto vai ter oásis. É no lugar que sai água da rocha. Anda cama súria. Nunca mais eu falei em línguas estranhas, até batizado com o Espírito Santo. Não tive mais um renovo espiritual. Como eu desejo ser batizado, como deseja ser batizada. Vai ser batizado, vai ser batizada, basta crer. Se crer, no Santo dos Santos é possível. No Santo dos Santos tem mistério. No Santo dos Santos tem a chama lá e a camacé. No Santo. Eu não sei porque você ainda está na bancada. Você deveria estar aqui. E não é só aqui não, deveria estar aqui bem juntinho aqui do púlpito.
bem juntinho do púlpito, porque os pensamentos que te sobrevêm foram pensamentos difíceis, e você sabe. Escuta, eu vou convidar aquele que é prioridade, hoje é prioridade. Eu vou pedir assim, vai pedindo licença, vai lá, sai da bancada, vem por aqui, pede licença à pessoa que está na frente e diz: dá licença que o pregador disse que eu fosse lá para frente. Pode dizer a pessoa: dá licença que o pregador falou que eu fosse lá para frente. Pede licença e vem cá, porque a tua situação é prioridade mesmo. Pede licença e vem cá, pede licença e vem cá, pede licença e vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem para pertinho, vem para pertinho. Pede licença, diz: dá licença, dá licença, dá licença, dá licença. Fica de olho, fica de olho, fica de olho. Quem consagrou fica de olhos abertos. Vem, 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 vem. Eu vou te falar sobre, eu falei até num podcast, sobre as propostas indecentes. Quantas pessoas que receberam propostas indecentes? Eu tenho vergonha de dizer, muito bem, mas no Santo dos Santos, Shimael, no Santo dos Santos Deus está apagando. No Santo dos Santos tem metanoia. No Santo dos Santos, caráter de Cristo. No Santo dos Santos, a mente de Cristo. Nossa, Ramahai, Diana Camacia. Quem não é batizado ainda com o Espírito Santo, quem não é batizado, abre a boca e fecha os olhos e começa a glorificar. E você que é batizado com o Espírito Santo, que está junto de uma pessoa que não é batizada, coloca assim uma mão no ombro dela. Você sabe que ela não é batizada? Então diz para ela que está do teu lado, ou para ele que está do teu lado, diz assim: eu ainda não sou batizado, tu és batizado. Então começa a falar em línguas, para ele também ser cheio, para ser impactado, para ela ser impactada, para Jesus deixar sinais nesta noite. Deus de Abraão, em cuja presença estamos. Existe aquele particular, Senhor. Eu sei que a unção está sobre. E eu aprendi de Ti que quando a unção está sobre, nós podemos profetizar. Confirma, ó Eterno. Com vidas que estão aqui presentes. Manifesta mais uma vez o Teu poder. Enche este lugar. Shekinah. Shekinah, a Tua presença. Dá uma chacoalhada mais uma vez aqui. Mexe. Move o sobrenatural. Na vida deste jovem, na vida desta jovem, na vida desta mãe cansada, machucada, cheia de marcas, amadas, fica sabendo que Deus é Deus, fica sabendo que Ele limpa, fica sabendo que Ele restaura, fica sabendo que Ele restitui, fica sabendo que Ele manifesta o poder na tua vida. Olha, meu Deus, recebe lá na galeria, recebe o sobrenatural. Batiza Jesus, batiza Jesus, batiza Jesus, batiza Jesus.
batiza Jesus, batiza Jesus, batiza Jesus, batiza Jesus, batiza Jesus, batiza, 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 batiza. Fala em línguas, fala em línguas, fala em línguas. Começa a glorificar, fala em línguas estranhas. Xandacandarabachuri andecandaraia. Lá da cama sublimíntria. Ali me ande basta entre comanávia. E o labada cheio emíntria são. Lá eu emdaia sobre míntria. Sim, tu que visitas, Senhor. Vai lá no oculto. Vai no oculto, onde ninguém pode ter acesso. Vai dá um abraço. Dá um abraço, dá um abraço, tira esta angústia, reveste nesta noite. Batiza, batiza, batiza. Bem falou João Batista, ele é maior do que eu. Não sou digno de desatar suas alparcas. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Um som como de um vento veemente e impetuoso tomou conta daquele lugar. Foram vistos línguas repartidas como que de fogo, labaredas de fogo, labaredas de fogo. O sangue, Senhor, o sangue que era derramado, sim, na velha aliança, agora o da nova aliança, do novo pacto, está sobre nós. E sobre o sangue da nova aliança eu profetizo labaredas do Espírito nesta noite. Queima, 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 queima. Levanta a mão para receber, levanta a mão para receber. Levanta, levanta, querido, levanta, levanta lá em cima, levanta, levanta. Sangue, fogo, 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 sangue, fogo. Tu adentras no Santo dos Santos. Queima Jesus, queima Jesus, queima Jesus. Batiza, 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 batiza. Deixa sinais como deixaste, Senhor. Deixa sinais de cura. Cura, Senhor, a agressão que foi sofrida. Sim, uma agressão espiritual. Cura, cura agora. Cura agora. Vira a página agora. Vira a página agora. Na banda. Perigadas. Lá na galeria, lá na galeria, lá na galeria, é lá na galeria. Estava querendo sair de Toritama, não sai não. Dupla honra neste lugar, dupla honra neste lugar, dupla honra neste lugar. É a galeria mesmo. Estava querendo sair, não sai não, tem dupla honra neste lugar. Agora eu queria algo, porque a medida da fé é para aquele que crê. Eu queria te convidar a vir até aqui à frente, aqui ainda tem um espaço aqui, para tu receberes, recebe, para receber aqui. Eu vou pedir ao pastor, eu vou descer, eu vou colocar as mãos sobre a tua cabeça, em nome de Jesus Cristo. Pega aí a escadaria e desce, vem cá, no lugar assim, é dupla honra, dupla honra, dupla. Se você não sabe, houve consagração, eu estou só recapitulando para você saber. Houve consagração para vir aqui, houve preço para chegar aqui. Então vem cá, vem, desce, vem cá, nós vamos continuar orando. Vem, é dupla honra, mais uma vida para Jesus, mais uma vida, libera, já é a quarta vida.
Eu vou entregar o microfone ao pastor. Ele vai designar uma pessoa para orar. Permita, pastor. Eu vou descer para impor as mãos sobre as vossas vidas. Escutam algo. Talvez vocês não saibam de uma forma minuciosa o que é unção. Unção é aquilo que tinha Moisés. Abriu o mar. Unção é o que tinha Sansão. Com a queixada mata mil. Unção é o que tinha Elias. Abriu o Jordão. Unção é o que tinha Eliseu. Abriu o Jordão. Unção é o que tinha Yeshua, Jesus. Dormiu em meio a uma tempestade, andou sobre as águas, deu vista a cegos e abriu, rasgando o véu, o acesso para nós estarmos no Santo dos Santos. Unção é o que tinha Pedro, até a sombra dele curava. E essa unção está neste lugar, para que tu tenhas dupla honra. Ele veio da galeria. Tem gente ainda chegando da galeria. Vem. Vai pedindo licença. Vem. Dupla honra. Fecha que acerto marchando da maneira que te qualquer. No Santo dos Santos, Deus abre madres. Escuta, no Santo dos Santos, as trompas de Falope, as trompas que eram obstruídas, no Santo dos Santos ele desobstrui e tira a esterilidade. Toma posse. Deus, no Santo dos Santos. Não para de glorificar, para Jesus te batizar, para falar em línguas estranhas.